Este é o podcast Eficiência Jurídica, produzido por Tosini Freire Advogados e Think Future, o programa de inovação do escritório. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Vitor Cabral Fonseca, esse é o terceiro episódio do podcast Eficiência Jurídica, produzido pelo Think Future, programa de inovação de Tosini Freire Advogados. Em cada episódio, teremos um convidado especial para debater como a tecnologia, a ciência de dados, o design e a interdisciplinaridade têm transformado a rotina de departamentos jurídicos e empresas globalmente. Nosso convidado de hoje aparece em 10 entre cada 10 conversas sobre eficiência jurídica no Brasil. Felipe Cofone é pai de 2, o mais importante, mas também é Head de Eficiência Jurídica Latam na Whirlpool Corporation. Ele se autodefine como um advogado que resolveu se especializar em gestão e administração. Por isso cursou MBA em Administração de Empresas e se pós-graduou em Administração de Negócios. Além disso, é certificado PMI em Gestão de Projetos, cientista de dados, professor, conselheiro consultivo de Legal Tech e Startups e cofundador do Conceito e da Matriz de Eficiência Jurídica. Lá se vão mais de 15 anos de experiência em operações dentro e fora do jurídico no setor financeiro. Por isso, é uma honra tê-lo conosco por aqui. Seja bem-vindo, Felipe. Salve, salve, pessoal. Prazer estar aqui e bater esse papo com vocês hoje sobre eficiência jurídica. Não, e pra mim é uma honra, né? Porque, de novo, quando a gente lançou o podcast de Eficiência Jurídica, umas 200 pessoas falaram, você precisa falar com o Felipe, você precisa falar com o Felipe. Eu falei, calma, ele já tá na lista, então é bom já começar ali 2023 com a sua presença, Felipe. E eu já vou começar como nosso podcast é recente, né? Esse é o terceiro episódio, mas já tem uma pergunta que é clássica, que a gente faz para todos os convidados e agora a gente tá dando spoiler pros próximos, né? Não é mais surpresa. Mas é uma pergunta que ela costuma ser polêmica, mas a gente gosta de já começar a conversa com ela, que é o seguinte: qual que é o verdadeiro papel, na sua opinião, de um departamento jurídico numa companhia, numa empresa do século XXI? Esse papel mudou? É algo diferente? Como que as empresas têm visto o departamento jurídico hoje em dia dentro das suas organizações? Ô, Vitor, eu acho que a importância nunca mudou, mas na realidade eu acho que a gente teve uma claridade melhor, um olhar diferente para o jurídico, não só nós que trabalhamos dentro dos departamentos jurídicos ou escritórios de advocacia, mas as outras áreas das companhias, né? Então, como o próprio Edu Gil trouxe lá no episódio 1, né, ele fala muito sobre parceiro de negócio. A Gabi trouxe no episódio 2 também parte do negócio. E para não ficar repetitivo, eu diria que o jurídico deixa de ser um centro de custo e passa a ser uma unidade de negócio. Eu acho que esse é o principal ponto que a gente precisa cada vez mais deixar claro. Jurídico é sim uma unidade de negócio e não só um centro de custo. Quando esse mindset muda, muita coisa começa a funcionar diferente dentro do jurídico e nas relações fora do jurídico, né? Nas relações de parceria que a gente tem, tanto com escritórios quanto as demais áreas das empresas. Eu já fui de escritório, estou muito tempo em empresa, e é vital essa parceria. Quando você tem áreas conexas que conseguem transferir conhecimento e conseguem tomar decisão tendo clareza do que estão fazendo, é super importante. E eu acho que por muitos anos o jurídico ficou afastado demais dessas áreas de negócio. Então, quando o advogado sabe falar de business, quando o advogado sabe falar de negócio, a coisa começa a funcionar de uma maneira diferente. E eu acho que é aí que está o grande valor. Interessante que você usou o termo mindset, né? E aí, quando a gente fala de mindset, assim, é muito difícil se desvincular da questão cultural, né? De todas as transformações que a gente vê hoje no direito e no papel dos departamentos jurídicos, qual que é a importância da mudança cultural nesse processo, né? Vitor, ela é vital, né? Eu costumo dizer que a faculdade não ensina algumas coisas pra gente, né? Aliás, ela ensina algumas coisas que a gente não deveria aprender. Aquele estigma que advogado não sabe fazer conta, estigma de advogado que não sabe mexer em Excel, tudo isso a gente passou 5 anos sofrendo essa lavagem cerebral na faculdade. Eu lembro que eu brincava que eu tinha aquela HP12C, a calculadora, para os mais antigos vão lembrar. Eu lembro que um dia eu saquei essa calculadora, o cara olhou para mim com uma cara toda estranha, olhando e falou assim, você é advogado, você sabe mexer numa HP12C? Jura? Eu falava, juro, por que não? Por que advogado não sabe fazer conta? Por que advogado não pode ultrapassar as linhas só da discussão da letra da lei ou do processo legal?
Isso não cabe mais, não é só isso. A gente é muito mais, né? E acho que esse é um dos grandes recados que eu sempre tento trazer, inclusive para as graduações. Precisamos melhorar a grade curricular. Não dá mais só para a gente ficar no direito. Tem N outras competências que um aluno do direito precisa saber hoje em dia para trabalhar numa empresa ou num escritório que já tem esse novo mindset, que já tem essa questão enraizada de que é o jurídico ser uma unidade de negócio. Sem esse mindset, as coisas não funcionam, ou elas são mais difíceis de acontecer. Então, quando eu cheguei na Whirlpool, um jurídico clássico, já com muitas questões mais avançadas, mas o primeiro ponto foi cultura. Como é que a gente trabalha a cultura dentro do jurídico para mudar, para deixar as pessoas mais abertas à inovação, deixar as pessoas numa discussão diferente sobre o que é um serviço que uma legal tech faz, ou o que é um serviço que um cientista de dados provê, por que é importante ter essas coisas dentro de um departamento jurídico ou conectadas com o departamento jurídico. Então, eu te diria que é o step 1 para começar qualquer tipo de transformação, para você sair de um modelo tradicional, aquele modelo mais antigo, um pouco mais arcaico, eu diria, para um modelo mais novo, de um jurídico de fato, que é uma unidade de negócio. E só um parênteses aqui, né? Eu também usei HP12C na faculdade, porque eu tive disciplina de matemática financeira e de contabilidade, e assim, realmente é difícil você entender pela primeira vez que você pega aquilo que você precisa apertar o número Enter e depois o sinal. Porque isso não faz parte, isso realmente deveria ser ensinado na faculdade de Direito, porque você quebra a cabeça para fazer uma soma naquele negócio, mas depois você aprende, você vê a infinita possibilidade que o aparelhinho consegue trazer. Tem a minha até aqui hoje, né? Que eu herdei do meu pai para fazer a faculdade, e ela tá aqui comigo, mas eu confesso, Felipe, que eu prefiro usar a calculadora tradicional, tá? Acho ela muito complicada ainda pro dia a dia. Não, mas brincadeiras à parte, eu queria voltar aqui e falar sobre, você falou do estigma, né? O estigma do que o advogado não sabe fazer conta, ele não sabe usar Excel, e tem os estigmas positivos, né? O que o advogado tem que fazer. E uma das coisas que a gente é treinado para fazer, não é o que a gente não sabe, mas o que a gente tem que fazer, é a parte da comunicação mais formal, é falar de uma maneira mais erudita, que não diria erudito, porque erudição a gente precisa, né, de certa forma, no ambiente profissional. Mas assim, também não é o juridiquês que eu queria falar, é mais da forma como o advogado se comunica, né? E eu acho que isso é um ponto importante que eu queria saber de você, como que o advogado dentro de uma empresa hoje se comunica com as outras áreas? Porque, sem dúvida, existe um gap, né, de comunicação aqui. A gente está falando de uma área que muitas vezes não fala a linguagem do jurídico, não entende a linguagem do jurídico porque não teve essa formação, e os advogados precisam passar informações para as outras áreas, né? Como que isso funciona aí dentro da Whirlpool? Vocês têm alguma iniciativa nesse sentido? Ô, Vitor, eu acho fantástico esse ponto, e para mim é mais um componente de transformação cultural. A gente fala em excesso de técnica, né? Muitas vezes. E aí, cara, é uma jornada muito interessante, porque quando você pega esse perfil de advogados mais técnicos, ou um perfil de uma área onde tem pessoas mais técnicas, isso acontece, tá? E eu posso te trazer um outro exemplo. Eu trabalhei com uma operação de seguradora. É exatamente a mesma coisa. Você não entende o que as pessoas falam até você entrar naquela técnica, pegar aqueles conceitos, porque vira uma linguagem muito própria. E aí a gente trouxe um conceito muito interessante que é: vamos democratizar o direito, vamos democratizar a informação. E aí a gente começou a entender que comunicação, basicamente, você tem um emissor e um receptor. Se o receptor não pegou aquilo que o emissor mandou, a comunicação não funciona. Não adianta você escrever a tese mais maravilhosa do mundo se o seu receptor não entendeu nada do que está escrito. Então, a gente começou a trazer esses conceitos, e aí, parte legal, dentro do jurídico tem muito não advogado, para ajudar nisso também. Então, o não advogado olhava com a cara e falava: o que você está falando? Eu não entendi. Parte você tinha que explicar, porque às vezes era um termo do nosso cotidiano de jurídico, que não tem outro para ser usado, mas parte você falava: não, esse é um jeito diferente de falar que eu atravessei a rua. E aí a gente começou a entender com cada receptor da empresa e fazer essa ponte da informação. Então, com o time de finanças, cara, é número. Eu vou falar em número, eu vou falar em projeção e eu vou dar um fundamento. Ponto. Com o time de negócios, onde a gente tem que dar um parecer, primeiro eu vou tentar entender, cara, o que você está querendo fazer?
Como é que eu te ajudo e como é que eu vou falar se você pode ou não e qual o risco daquilo? Porque, no final, é uma tomada de decisão de risco. Sempre foi uma tomada de decisão de risco. O depende tem valor. E é isso que é importante. Toda vez que a gente... E, de fato, a gente faz muito isso, né? Porque depende muito do que vai acontecer. Então, você fala, olha, se você for para a esquerda, o risco é A. Se você for para a direita, o risco é B. Esse sempre foi o modelo clássico de parecer jurídico. O que a gente faz agora, na Whirlpool, é A, o risco é tanto, e ele pode variar de X mil reais a Y mil reais na nossa visão aqui com um percentual de confiabilidade. B é a mesma coisa, com outro valor, com outro valuation. Vamos tomar uma decisão juntos agora de negócio. E aí o jurídico entra, como essa unidade de negócio, ele entra junto como parceiro e vai até o final para que aquilo aconteça. A gente vê isso muito acontecendo no tributário, né? Muito comum, é mais comum no tributário. Por que não nas outras áreas, nas outras formas? Então, quando a gente fala de comunicação, logo vem na cabeça das pessoas o visual law, né? E ele é super importante, a gente aplica, demais, de fato, porque faz parte da democratização do direito. Mas não é só ele, né? Eu acho que tem uma questão de, cara, adapta o seu discurso ao seu receptor. Não é mais um discurso só do seu emissor, né? Não é aquele que só o emissor entende. Não, o receptor precisa entender para dar valor, porque senão ele não vai dar valor ao que você está falando. Vou te trazer um outro exemplo super legal que a gente faz aqui. As nossas entregas não são mais aqueles PPTs gigantes, apresentações, reuniões de 1 hora. Não, são vídeos curtos de 1 minuto a 1 minuto e meio, onde a gente conta que a gente colocou um sistema novo, a gente conta que a gente fez uma entrega grande, e esses vídeos, você assiste a hora que você quiser. Eu não preciso parar uma sala de reunião com 50 executivos para mostrar uma entrega que o jurídico fez. Não, a gente dispara, e as pessoas vêm quando elas quiserem, viraliza dentro da empresa, então começa o vídeo do jurídico a chegar em outras áreas, que começam a olhar aquilo e falam, pô, que legal, como é que vocês fazem? E aí, gente, não tem dinheiro envolvido, não, é interno, a gente faz videozinhos curtos, tem várias plataformas que fazem isso hoje, que você consegue mexer ali numa música, mexer numa imagem, colocar um número, colocar uma explicação, e foi isso, é a mudança cultural que faz com que a gente tenha a democratização da informação. Então, a gente tira do jurídico o estigma de uma área que é pouco acessada, de pessoas que falam uma linguagem diferente e que, cara, ficam meio afastados. A gente muda por completo isso. É bacana que você fala de adequar para cada receptor, porque isso é design puro, né? Não design gráfico, né? Mas o conceito de design passa por você colocar o usuário, né, no centro. O design thinking fala bastante disso também, né? Então, eu sempre brinco que visual law é design de informação no direito, mas não é tudo que você pode fazer com legal design, né? Você pode fazer legal design com um texto corrido, desde que você escreva esse texto corrido para o seu receptor e não para o próprio advogado, que é uma diferença bem grande. E isso muda também como vocês apresentam métrica, ou não? Muda bastante. A gente tem implementado agora as métricas, e aí falando com a empresa, e aí para quem não conhece tanto a Whirlpool é detentora das marcas Brastemp, Consul, KitchenAid e do site de compras Compra Certa aqui no Brasil. O que a gente fez? Cara, qual é o nosso core? Vender geladeira, vender fogão, vender micro-ondas. Essa é a nossa principal atividade, fim. A gente fabrica e vende. A gente transformou tudo que é dinheiro do jurídico, e aí aqui é muito interessante, porque quando a gente fala de eficiência jurídica é conectar a estratégia do jurídico à estratégia da empresa. Então, você pode ter eficiência tanto em redução de custo, como eficiência em receita. A eficiência em receita, ela vem de várias maneiras para dentro do jurídico, tá, gente? Pode ser levantar depósito judicial perdido, pode ser um dinheiro que você recupera numa agenda tributária, pode ser N coisas, tá? E sim, a parte de economia do dinheiro. A gente juntou tudo isso e transformou em venda de geladeira. Então, hoje em dia, eu não falo mais que o jurídico recuperou X milhões de reais. A gente fala que a gente vendeu X milhões de geladeiras, porque é a métrica que toda companhia entende. Até o cara que fabrica a geladeira lá na ponta entende quanto é vender X milhões de geladeiras. Ele quantifica aquilo de uma maneira diferente. Então, essa é uma cultura que a gente vem implementando. Você vai falar, pô, mas você não vende fogão? Vendo, mas ainda a gente, no jurídico, não separou. Peguei o produto principal, falei, transforma tudo no principal, depois a gente olha as categorias.
Não, pega a geladeira assim e eu posso dizer, inclusive, que eu contribuí para essa métrica sua, então. Porque eu acabei de trocar a geladeira aqui de casa. E eu comprei Excelente, uma de vocês. excelente. Então pronto, pode colocar aí, pode colocar a métrica. Não, Muito tô bom. brincando. Vamos mudar um pouquinho o foco. A gente falou bastante de cultura até agora, comunicação. Eu queria falar de tecnologia, né? Porque muitas vezes a gente vê inovação como sinônimo de tecnologia, mas a gente sabe que é mais que isso. Mas vamos focar em tecnologia agora, né? O jurídico está mais aberto hoje em dia ao uso de ferramentas avançadas, né? A gente está falando em janeiro de 2023, acabou de ter o boom do chat GPT, né? Mas a gente tem RPA, tem outros tipos de tecnologias, né, de automação. Você acha que hoje já tem mais espaço para isso? E como vocês olham para isso aí na Então, Whip? eu acho que o espaço é gigantesco, tá? De verdade. Sim, o jurídico está mais aberto na medida que você já começou a transformação cultural, né? Tudo é engraçado que toda hora eu volto nesse ponto, porque ele de fato, é o primeiro impulsionador para você fazer a coisa diferente dentro do jurídico. Uma vez que você já tem um ambiente mais aberto, você já tem um ambiente diferente, a tecnologia ela é super bem-vinda. Eu lembro que há 3 anos atrás que a gente fez o primeiro Pitch Day. O Pitch Day, aí para quem não está muito por dentro, gente, a gente abriu um ecossistema no InovaBra há 3 anos atrás que a gente falou Legal Tax, Law Tax. Venham me apresentar os seus Estávamos lá serviços. também, só um parênteses aqui, a gente estava no Novabra Verdade. também. Então, a gente estava com uma cadeira lá no InovaBra, que é um ambiente de inovação fantástico, e a gente fez esse pitch day lá, e levamos o jurídico inteiro para lá. Não, mas vai ter solução do tributário, isso não me interessa. É verdade, o advogado de contratos, mas olha só, não olha a solução, um produto que o cara tem, com um viés de não, ele atende o tributário. Olha como solução. E aí a gente entra com um conceito aqui, Vitor, muito do design, que é comoditiza seu problema. E aí todo mundo me olha estranho quando eu falo comoditizar o problema, porque, na realidade quando você vai em busca de uma solução tecnológica, você vai atrás de uma solução, você não vai atrás de um programa ou de um produto. Essa é uma diferença gigantesca. E eu acho que é ainda onde a gente trupica um pouco na jornada de inovação no jurídico. Cara, eu tenho um sistema que faz gestão de contratos que originalmente ele não é do jurídico. Ele é de uma empresa que faz workflow de outras competências, outras coisas, que eu olhei e falei, cara, isso aqui cabe, e cabe muito bem, porque eu tenho todo um workflow na mão que eu consigo parametrizar, eu não preciso de uma empresa, eu não preciso de códigos, né? Já é uma plataforma melhor, e a gente roda toda a nossa gestão de contratos lá. Fabuloso. Para mim, fabuloso para o meu cliente, que esse é outro lance, né? A gente desenvolve o sistema e ele fala, não, aí o cliente precisa logar na minha plataforma. O cliente não quer logar na sua plataforma, porque ele não vai te acessar direto, ele não vai lembrar. Como é que a gente se põe no papel do cara lá de agente de negócios que precisa tirar uma dúvida com o jurídico? E aí a gente criou basicamente um omnichannel. Pode mandar um e-mail para cá e vai cair na minha esteira, eu vou te responder. Pode mandar um chat que vai cair na minha esteira, eu vou te responder. Fale comigo do jeito que você quiser. Esse é uma das grandes diferenças. Como é que a gente fez isso? Tecnologia. Então, aqui eu trouxe num viés de implementação de sistema para controle. Mas, cara, agenda de data-driven, para a gente melhorar, tem vários exemplos legais de coisas que são possíveis de fazer. A gente sozinho consegue? Não, a gente não consegue. A gente precisa de alguns especialistas. E é essa mistura que fica muito legal, que é onde se propõe um time de eficiência jurídica. Como é que eu não sou nem o 100% técnico do direito e também não 100% técnico o outro cara, mas eu faço a conexão dessas duas pessoas. A gente fala as duas línguas e traz para esse ambiente cientista de dados que vai olhar os dados do jurídico, a gente traz a parte financeira para a gente também ter uma previsibilidade de custo ou de receita. Então, a gente olha o jurídico como uma unidade de resultado. Então, a tecnologia está muito vinculada a todas essas soluções que eu acabei de te falar, linkando a parte mais técnica com a parte não técnica. E só para fazer acho que eu queria fazer um comentário mais sobre dados aqui, né? Que você falou bastante do uso de dados para isso, né? E hoje em dia, assim como os vídeos podem apresentar uma informação diferente, tem sido bastante utilizado no âmbito da ciência de dados, o uso de dashboards também, né? Mas
não queria ficar no senso comum e falar no uso de dashboard é importante, porque eu acho que né? Permite uma visualização diferente, acho que já é meio claro isso e evidente. Mas as conclusões que você pode tirar a partir de uma visualização como essa, né? E uma vez eu lembro que a gente estava conversando, Felipe, você falou assim, eu não considero que um processo termina assim que eu ganho. Né? Eu penso no que eu vou além. E isso é importante. Eu queria que você contasse um pouco mais sobre essa mentalidade e sobre essa ótica de quando você olha para aquela grande massa de dados. Ali pode ser um gráfico para você, mas tem cada processo importante lá que pode te dar uma oportunidade de melhoria em outras áreas, né? Como você falou, no atendimento ao cliente, o que isso significa não é só um número de um processo ganho, né? Conta para mim um pouco disso. Não, legal. Vitor, essa parte, eu acho que ela é fantástica e ela é central. Porque a gente, e aí foram várias discussões filosóficas, tá? E a gente não terminou essas discussões até hoje, que é o quanto eu ganhar um processo contra um consumidor é bom para mim. Porque, veja, a gente luta para oferecer um bom produto, um produto competitivo, um produto que faz a diferença na vida das pessoas. É o que a gente fala que a gente não vende geladeira, eu vendo tempo. Eu não vendo uma máquina de lavar louça, eu vendo tempo. Porque quando a pessoa tem uma máquina de lavar louça, ela não precisa perder o tempo dela lavando louça, ela pode ficar com a família dela. Então a gente não está ali vendendo uma máquina, eu tô resgatando o tempo das pessoas. Então é toda essa experiência que a gente traz. Para daí, num dado momento, infelizmente, a gente sabe que problemas acontecem. Num dado momento, a gente não soluciona alguma coisa e um cliente nosso tem que entrar com uma ação judicial. E aí eu queria fazer um paralelo importante aqui. 95% das pessoas tiveram algum problema, elas podem nem ter razão, tá? Mas elas tiveram algum problema, elas tiveram ali, experimentaram algo ruim. 5% estão tentando ganhar dinheiro de uma maneira que é acionando o judiciário. Então, vamos separar. Esse 5% não está na minha fala. Os 95% estão na minha fala, tá? A dona Neuza, que mora lá no Nordeste, teve a geladeira dela que não funcionou, parou de funcionar. Pô, estava na garantia, não estava na garantia? Aí começam N discussões, mas o quanto eu ganhar o processo da dona Neuza faz sentido para mim, enquanto empresa? Dona Neuza, se eu olho o NPS, né, o Net Promoter Score, ela é uma detratora, porque ela não está feliz comigo. Mas, Felipe, você ganhou o processo, você economizou. Mas eu perdi um cliente. Um cliente que, em média, demora 7 anos para trocar uma geladeira, que é mais ou menos o tempo do ciclo de vida de uma geladeira. Será que ela vai voltar a comprar comigo? O quanto, de fato, eu não tenho que voltar lá e tentar, esclarecer ou ajudar a dona Neuza a resolver o problema dela? O quanto isso me custa? Óbvio, eu não vou trocar a geladeira da dona Neuza por uma nova. E também talvez não faça sentido, ou se fizer sentido, bem, vamos trocar. Mas a gente tem que avançar a fronteira do acabou o processo, próximo, vamos aí. Não, um acordo é a mesma coisa. Quando você faz um acordo, faça um acordo legal. Né? Não é só o mais barato, não é só o dinheiro, aquele dinheiro do acordo que está em jogo. De novo, lembrando que é para aqueles 95% da massa de clientes que experimentaram alguma coisa ruim e que são de fato, tem coerência ali a discussão que eles estão botando. E aí a gente consegue retroalimentar toda a esteira para trás, dizendo, olha, por que a dona Neuza chegou no jurídico? Eu costumo brincar que eu falo que o jurídico é que nem pronto-socorro. Chegou no jurídico, eu não vou ficar perguntando qual remédio, se é barato, se é caro. Eu vou tratar o paciente. Se é para deixar a esteira mais barata, vamos olhar antes. Como é que a gente faz para evitar que um processo chegue numa situação dessa? Então, ninguém cai da cama, ou poucas pessoas caem da cama e resolvem processar alguém. Não é um processo fácil, não é legal, você tem que chamar, contratar, correr atrás, ir para audiência. Não é legal. As pessoas não gostam de fazer isso. Se elas fazem, é porque elas estão se sentindo lesadas. Então, como é que a gente trata o sentimento dos nossos consumidores? E aí, é a última vez que eu vou falar isso, mas dos 95% que são, de fato, consumidores, não são os 5% que estão tentando ganhar um dinheiro mais fácil. Eu acho que esse é o lance aqui, Vitor, da gente cuidar, porque, para quem não conhece a métrica, cada detrator que eu tiro desse índice sobe muito a minha satisfação dos meus clientes. Cada detrator tira um monte de pessoas que são promotores, que falam bem. Né? Então, eu não quero a dona Neuza falando mal da marca. Eu quero a dona Neuza falando, olha, eu tive um problema, mas os caras resolveram. Ela não precisa ser minha promotora, mas ela pode ter uma visão neutra. Isso já ajuda demais. E aí a gente retroalimenta o processo para entender por que a dona Neuza chegou no jurídico, por que ela chegou com o processo e eu não consegui resolver antes.
Felipe, então, eu gostei muito da visão do que você pode tirar de uma informação ali a partir de uma visualização de um dado, né? Então, e isso pode, inclusive, se converter em outras oportunidades, do tipo, identificar problemas com fornecedores. Olha, esse produto está dando muito problema, então, será que o fornecedor do filtro dele, né, não está com um problema lá em outro país para a gente pensar numa ação diferente ou até mesmo mudar de fornecedores? Eu acho que essa é a essência do jurídico estratégico, né? Que vai além simplesmente de alguém que vai apagar os incêndios, né? Ou aquela área que vai ser acionada para resolver algum problema, né? Ela pode propor coisas também. Mas eu queria agora tornar essa conversa um pouquinho mais pessoal, tá? Pra gente já ir encerrando. Você se autodescreve, né? Que eu já vi isso outras vezes, como um entusiasta em mudar a visão dos departamentos jurídicos e escritórios e ajudar pessoas a crescer, né? Para encerrar, assim, para começar nosso encerramento, né? Na sua opinião, qual que é o melhor caminho para um profissional do direito começar a ir para essa área de eficiência jurídica, de legal ops, que assume tudo isso que a gente falou daqui nos últimos minutos? Tá, legal. Vitor, eu sou entusiasta porque eu fiz isso, né? Eu era um advogado de contencioso, já não aguentava mais fazer aquilo, não curtia fazer aquilo, de verdade. E aí, era eu não curtia. E eu precisei tomar uma decisão, uma das decisões mais difíceis da minha vida, que foi largar o direito. Eu saí do jurídico, eu trabalhei anos fora do jurídico, e fiquei maravilhado com aquilo, e eu olhava para aquele troço e falava, cara, eu posso aplicar isso lá no jurídico. Por que a gente nunca fez isso? E aí o destino, em um dado momento, voltou com um pedaço do jurídico para mim. Eu ainda estava fora do jurídico, mas toda a parte mais operacional do jurídico ficava sob minha responsabilidade. E aí a gente começou a ver que, de fato, isso era muito legal e dava para ir para frente. Isso foi um pouquinho antes de nascer um movimento de eficiência jurídica, onde a gente falou, cara, a gente precisa trazer, a gente precisa dar luz nisso. Como é que a gente ajuda as pessoas, não só olhar para essa questão de redução de custo, mas olhar de maneira estratégica para dentro do jurídico e conectar o jurídico com a estratégia da empresa. E aí, eu percebi que, naquela época, eu precisava de outras competências. Eu precisava ganhar outras competências. Então, eu fui fazer um MBA, fui fazer uma pós-graduação, porque era o que tinha na época. Hoje, eu acho que a gente tem uma riqueza de cursos que você pode entender parcialmente o que é, ver se você gosta, para daí começar a se aprofundar cada vez mais. Hoje, vários cursos online te dão essa possibilidade, né? Você tem vários módulos, você consegue trazer isso. Mas o primeiro ponto tá aberta a mudança. Então, se você é advogado, não está mais afim de fazer o que você faz, quer olhar para esta outra área, cara, vai entender um pouco sobre tecnologia, vai entender um pouco sobre controle de gestão financeira. Eu tinha um professor fabuloso que falava que eu não precisava ser o maior especialista. Ele era um professor de contabilidade, ele fala assim, eu não vou te ensinar a fazer razonete. Eu vou te ensinar a olhar para um razonete e interpretar e tirar uma conclusão em cima disso. Fazer, tem os contadores que vão fazer. Você não quer ser contador. Então, você quer ser um estrategista. O estrategista vai ter que saber ler isso e mudar. Esse é o grande lance para trabalhar em eficiência. Ou em Legal Ops, a mesma coisa. Como é que você consegue pegar esse ecossistema, girar esse ecossistema de um monte de especialistas e você sendo estrategista dessa agenda, criando um plano, trazendo isso para dentro da empresa. Então, eu acho que esse é o grande lance. E experimentar. A gente está numa fase fantástica de muito conteúdo livre, acesso mais fácil na internet, onde você pode experimentar as coisas. Então, eu fui experimentar ser cientista de dados, eu não tinha ideia do que era isso. Fiz um curso online, curso fora, muito legal, adorei aquele negócio. Me tornei um cientista de dados. Fico o dia inteiro calculando? Não, mas eu sei conversar com os cientistas de dados que eu contrato para fazer análise de dados para a gente, fazer análise preditiva muitas vezes, né? A gente tem um case super legal que a gente consegue predizer quantas ações vão entrar no próximo ano, com 95% de certeza daquele número, né? Porque o cientista de dados montou todo um algoritmo para olhar N informações e falar, olha, está melhorando ou está piorando? Né? Eu continuo tendo o mesmo volume de ação ou não, eu tenho um volume diferente? Então, voltando para a tua pergunta principal, eu acho que o grande lance é experimente, olhe as competências novas que podem ser atreladas ao jurídico. A gente tem novas carreiras. O jurídico não é mais formado só de advogados ou paralegais, como era antigamente. Pelo contrário, a gente tem
N possibilidades. Tem engenharia jurídica, tem design de informação, tem um monte de coisa que você pode fazer no jurídico. Então, vê o que dá mais fit e entra nessa agenda, que ela é uma agenda muito legal. É o que a gente sempre fala, né? Você vai fazer um curso numa área mais técnica, depois de formado, é muito mais importante você olhar para o que você pode adquirir de competência para se comunicar com um profissional da outra área do que para se tornar um profissional especificamente de outra área, né? Esse é o valor da interdisciplinaridade. Eu sempre brinco quando me perguntam, eu preciso estudar programação? Eu falo, você já programa? Porque você nunca vai ser tão bom programador quanto um programador que está lá programando desde os 5 anos de idade, como é a realidade hoje, né? Salvo se você tiver um talento absurdo, né? Então, a importância de você estudar programação é você saber conversar com essa pessoa que tem essa bagagem, né? E essa visão que você trouxe é muito importante, porque eu também vivi isso, Felipe, trazendo aqui um depoimento pessoal. Quando eu fui para a tecnologia, quando eu também deixei de advogar full time, né, e eu assumi o programa de inovação do Tosini Freire, eu fiz esse caminho de me perguntar que tipo de curso eu preciso fazer, que tipo de competência eu preciso adquirir aqui. E mais do que ir para um ambiente de programação, por exemplo, ou outra coisa, eu optei por fazer uma certificação em gestão de projetos também. Assim como você tem a PMI, eu tenho a CSM, né, de Scrum. E foi uma coisa que eu aprendi bastante eu aprendi muito para eu gerir os projetos que a gente tem aqui hoje. Me deu uma bagagem legal. E foi um caminho meio diferente do que as outras pessoas que vão trabalhar com inovação costumam fazer, né? Porque elas costumam ir para esse lado mais da tecnologia. E essa é uma dica que eu também dou. Sempre buscar o que você pode fazer, o que você pode estudar, que você vai aplicar no dia a dia, né? Que você vai, de fato, usar. É isso, Felipe. Eu acho que a gente poderia conversar aqui mais 2 horas, mas a gente já esgotou o tempo e infelizmente, o podcast Eficiência Jurídica ainda tem só meia hora de duração, mas tem um lado bom também, né? Que sobra assunto pra gente conversar num próximo, né? Então eu queria te agradecer, eu queria agradecer demais ali a sua participação hoje. Queria dizer que foi essencial para a gente construir ali o que a gente quer construir com eficiência jurídica e te perguntar se você tem algum outro recado, alguma outra coisa que você queira dar aí nesse assunto para todo mundo que está nos ouvindo hoje. Quer construir com eficiência jurídica e te perguntar se você tem algum outro recado, alguma outra coisa que você queira dar aí nesse assunto para todo mundo que está nos ouvindo hoje. Legal. Vitor, eu queria te agradecer o Tosini Freire por essa oportunidade. Esse podcast é muito legal. O episódio da Gabi e do Eduardo Gil são fantásticos. Eu sou fã do podcast, então estou aqui muito feliz de estar participando com vocês. Cara, acho que o recado principal é, gente, se mexe. Se não está mais feliz fazendo o que vocês fazem, tem um mar de oportunidades e está tudo aí na internet. Quer saber mais sobre eficiência jurídica? Tem e-book digital, tem esse episódio do podcast aqui, tem um monte de informação. Eu estou lá no LinkedIn, então quem quiser falar comigo também estou super aberto. Então, acho que vamos sair da mesmice. Se o direito tradicional já não está mais fazendo sentido para você, ou você que é de outra área e vê que tem uma oportunidade para trabalhar dentro do jurídico, Vem com a gente que tem muita coisa legal acontecendo e eu imagino que a gente vai fazer história mudando e revolucionando o direito no Brasil e quem sabe fora do Brasil. Já estamos, Felipe. Muito obrigado. Vai ser um prazer contar contigo em outros episódios aqui também. E eu queria fazer um convite para quem nos ouve hoje para seguir ali o nosso podcast nas principais plataformas. Os episódios vão ao ar mensalmente e é sempre um prazer ter todos conosco aqui no podcast Eficiência Jurídica. Até o próximo e um grande abraço.